Fala, catedráticos! Vamos falar aqui hoje sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Evento bom, né? Evento bonito, evento garboso. Gosto muito da ideia desse Mundial. Eu acho que pela primeira vez a gente vai conseguir ali comparar realmente a força dos clubes. Já há muito tempo a gente faz essa comparação para as seleções, mas agora a gente vai conseguir colocar aí em frente clubes e de uma forma mais honesta, né? Aquele campeonato de apenas um jogo parecia legal, mas não parecia mostrar realmente quem eram os clubes ali. Então esse mundial acho que ele vai trazer aquela questão do imponderável futebol clube, mas ao mesmo tempo vai trazer toda aquela magia, aquelas loucuras que só acontecem em Copa do Mundo. Bom, primeiro eu quero focar na estreia dos brasileiros, né? Eu não falei antes do Mundial aqui, porque a gente não sabia o que ia rolar nesse Mundial, como é que ia ser a aceitação, mas agora já começou, os brasileiros já estrearam, os sul-americanos também, Boca Juniors e River Plate, mas vamos focar aqui hoje nos brasileiros. Eu acho que é interessante a gente falar de quem nós somos nesse evento. Primeiro, para mim, o time mais forte brasileiro, Palmeiras. Então, Palmeiras e Porto. O Palmeiras realmente pegou o time mais difícil e jogou muito bem. Então, o Palmeiras realmente, taticamente, foi muito bom. Em termos de competição, em termos de força, o Palmeiras jogou muito bem, mas o Palmeiras não fez gol. Então, tem uma coisa que eu acho muito ruim. A imprensa brasileira, sempre quando você perde, você é o pior do mundo. Quando você ganha, você é o pior do mundo. Agora, goleada de 0-0 não existe. O Palmeiras empatou com o Porto. O Porto terminou o último campeonato português na terceira posição. O que isso significa? Pô, terceira é importante? Mas o campeonato português ele não é o campeonato mais forte da Europa. O campeonato português já é um campeonato de segundo escalão. Quando um dos três, Sporting, Porto ou Benfica, não ganham esse campeonato, os outros foram mal. Então isso mostra muito o que é o Porto. E quando você é grande e você pega um time pequeno ou você pega um time fraco, você ganha dele. Foi o que o PSG fez com o Atlético de Madrid. Todos acham que o Atlético de Madrid é fraco, é um time pequeno? Não. Mas o Atlético de Madrid não entrou com a força, com a preparação ideal e o PSG ganhou de 4-0. O Palmeiras não. O Palmeiras empatou o jogo. Então, legal. Eu acho que o Palmeiras veio muito bem preparado para o Mundial, mas o Palmeiras não fez o gol. E deveria ter feito, deveria ter ganho. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito relevante, que a gente precisa ter atenção a isso, para a gente não ficar levantando troféus que não existem. Não existe goleada de 0-0. Pensa o seguinte, imagine o Flamengo jogando contra o Operário, ou jogando contra o Santa Cruz no Maracanã. Esse Flamengo atual. E aí o jogo termina 0-0 com o Santa Cruz jogando muito melhor. A torcida do Flamengo vai ficar alegre? Não, vai ficar puta. Porque o Flamengo é um time mais forte. A torcida do Santa Cruz vai ficar feliz? Vai. Porque o Santa Cruz sabe que não está num bom momento, está na Série D. Então, quando a gente começa a ficar feliz com 0-0, isso mostra que a gente já se coloca como um time menor. E não é bem assim. O Palmeiras jogou bem, competiu com o Porto, mas pecou nas finalizações e isso é o último nível que um time grande precisa chegar. Um time grande, quando tem a oportunidade, precisa finalizar. Se ele não finaliza, ele ainda não é um time, vamos dizer assim, de alto nível. Mas foi muito bom. Na mesma linha, vale para o Fluminense. Entendeu? Se o adversário se entrega, ele se perde ali no jogo, você como um time grande, você precisa matar. Poxa, joguei pra caramba, mas fiquei no 0-0. Não adianta muita coisa. Não é que a gente está sendo resultadista. A gente pode pegar os dois resultados do Fluminense e do Palmeiras e avaliar. Os times taticamente foram muito bons, defensivamente também se sobressaíram, mas no ataque ambos os times falharam muito. E aí até uma crítica ao futebol brasileiro, a quantidade de chutes fora do gol que os ataques desses dois times deram é muito grande. Um time grande realmente não pode se dar o luxo de perder tantos gols quanto Fluminense e Palmeiras perderam, mesmo sendo contra times de nome como Dortmund e Porto, que jogaram mal. Independente se eles sempre jogam mal, independente se esse é o nível deles, eles jogaram mal e o Palmeiras e o Fluminense jogaram melhor.
Se o Dortmund tivesse jogado muita bola e empatado de 0-0, o Dortmund teria saído puto desse jogo. E por que o Fluminense sai feliz? Então a gente precisa entender. Não estou falando mal, não estou fazendo a questão da síndrome de cachorro, só estou avaliando porque são grandes times do futebol brasileiro. O Palmeiras é um dos nossos melhores, muitos anos dos dois melhores times do Brasil, e o Fluminense foi o penúltimo campeão da Libertadores e hoje está na quinta ou na quinta posição do Campeonato Brasileiro. É um time relevante. Então, quando ele chega, ele se impõe, ele precisa realmente colocar essa autoridade, para a gente não ficar só nessa questão. Por quê? O Fluminense e o Palmeiras jogaram o melhor que eles podiam, e empataram de 0-0. E não jogaram com os times tops da Europa. E aí, quando eles forem jogar com esses times, qual é a carta na manga que o Palmeiras tem? Se for isso aí, não vai dar certo. E aí não adianta ficar falando, jogamos de igual para igual, isso não é troféu. Nós massacramos, dominamos o jogo durante 15 minutos. Tanto faz. Então é ficar atento a isso. Esses dois times jogaram bem. Parabéns ao Abel, que mostrou aquilo que a gente esperava do Palmeiras. Ele conseguiu montar um Palmeiras bem aguerrido. Isso é muito legal. E principalmente parabéns ao Renato Gaúcho. Eu não esperava que ele montaria um time tão agressivo, tão arisco, tão esperto como esse time hoje. Quando começou o jogo, eu pensei, o Renato Gaúcho vai montar tipo aquela retranca que ele montou contra o Real Madrid e ver o que dá nesse campeonato. Ele não vai arriscar nada, não. Ele arriscou, botou o time pra frente, botou dentro de um parâmetro ali que o time conseguiu jogar, conseguiu mostrar futebol. Só não conseguiu mostrar um alto nível suficiente para fazer gols. E é ali, nesse momento, que parou o nível do futebol brasileiro. Bom, agora vamos falar aí do Botafogo, né? Jogo maluco, mas divertido pra caramba. As duas defesas estavam desbaratinadas, então estava até engraçado, porque a bola ia, o zagueiro falhava, o atacante falhava, aí o outro chutava gol, o goleiro salvava. O Botafogo foi lá, sapecou 2 gols sem medo, mas depois tomou um gol e ficou ali com o na mão. E isso é foda, mas o Botafogo está mostrando o que ele pode fazer. O Botafogo está fudido, porque vai pegar agora o PSG, mas eu acho que nem precisa prolongar muito nessa questão do PSG. O importante é olhar para o Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid está realmente a fim de jogar esse campeonato, ele vai para cima do Seattle Sounders, que é o nome, e provavelmente deve tentar golear, porque ele tomou uma goleada do PSG. E aí o Botafogo tem que ficar de olho ali e tomar o mínimo possível do PSG. Claro que tudo pode acontecer, galera, é futebol. Mas se o Botafogo ganha desse PSG, e o Luiz Henrique já mostrou que está com muita vontade de ganhar esse campeonato, vai ser o jogo da década. Porque a gente tem que colocar o seguinte, é isso. Se o Botafogo consegue ganhar desse PSG no próximo jogo, é o jogo da década, né? Vai ser um jogo lembrado na história desse Mundial durante muitos e muitos anos. Mas a gente sabe que é muito difícil, principalmente porque até então é o único europeu que mostrou que está realmente com vontade de ganhar esse Mundial. Então, bora lá. Tentar fazer isso, então prestar atenção nisso, tomar de pouco do PSG, talvez, e se realmente não conseguir ganhar do PSG, é tentar tirar do Atlético de Madrid. Porque se o Atlético de Madrid estiver fazendo corpo mole, tem que ganhar, já que está fazendo corpo mole. Vamos, quem não quer jogar isso aqui, que perca, entendeu? Então o Botafogo tem que estar pensando ali no Atlético de Madrid para entender se ele consegue classificar para a segunda etapa. O mais tranquilo foi o Flamengo. O Flamengo pegou realmente o time mais tranquilo entre os brasileiros, mas teve um ponto, né? Eu não acho que o Flamengo jogou tudo aquilo que sabe. Talvez se preservou, talvez jogou só o suficiente para fazer os 3 pontos, fazer 2-0, mas eu já vi o Flamengo jogando contra times iguais ao Esperance aqui no Brasil e amassando, não deixando o time respirar. Ontem não, o Flamengo jogou a bola dele, deixava o time dominar ali no meio campo, mas depois pegava a bola, o Flamengo não tomou susto, então o Flamengo mostrou uma maturidade muito grande, jogou ali o suficiente para ganhar. Isso é bom, porque tem coisas a mostrar nesse campeonato ainda o Flamengo, não mostrou tudo no primeiro jogo, não jogou tudo, e isso é muito bom. Dá para o Flamengo ser o primeiro do grupo, porque eu também não sei se o Chelsea está nesse campeonato para jogar ou se está fazendo uma pré-temporada.
Então, se o Chelsea vai vir com tudo, o Flamengo tem caixa para segurar e jogar um bom jogo, ganhar, empatar, mas fazer um jogo de igual para igual com o Chelsea. Se o Chelsea não vier com tudo, então o Flamengo tem que atropelar. Atropelar. Porque um time que não honra a camisa quando entra em campo, principalmente no Campeonato Mundial, esse time tem que ser atropelado. E o Flamengo tem como fazer isso se o Chelsea vir de corpo mole. Mas se ele não vier de corpo mole, eu acho que ainda tem caixa. O Chelsea é um time que fez uma temporada ruim, que está se montando novamente, trazendo novas caras. Então isso ajuda muito o Flamengo a jogar ali de igual para igual, principalmente porque o Flamengo está bem maduro e esse jogo com Esperance eu acho que mostrou uma maturidade bem legal do Flamengo. Agora, sobre o nível técnico. Então todo mundo está discutindo isso no Brasil. Porque os europeus são isso, os europeus são aquilo. Pessoal, o europeu ele já está muito avançado no futebol, então não adianta a gente ficar discutindo se é ou se não é. Lá na década de 80, quando o Brasil, a seleção brasileira assusta o mundo com aquela seleção incrível do Tele Santana, naquele momento os europeus começaram a levar técnicos, começaram a levar jogadores, não só porque eles eram bons, mas eles queriam saber o que a gente estava fazendo aqui. E eles aprenderam. E eles incorporaram aquilo ao modelo deles de jogo. Por isso que hoje eles são muito bons. E o que isso acarreta hoje? A gente fica muito atrasado, porque a gente fica muito apegado às coisas que nós fizemos no passado. O nível técnico é maior. Porto, Borussia Dortmund, Benfica, que jogou aqui com o Boca Juniors, também empatou, quase perdeu. São times de segunda, terceira prateleira do Campeonato Europeu. Segunda talvez o Dortmund às vezes, mas Porto e Benfica, terceira prateleira do futebol europeu. Os times de primeira prateleira hoje são basicamente 5 que estão disputando esse Mundial. Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, PSG. Talvez esses 4. E aí pode colocar o Chelsea? Talvez, eu não sei muito, porque o Chelsea foi muito mal na última temporada. Então não sei se pode coloca esses 4. Desses 4, só o PSG e o Bayern de Munique que começaram bem, goleando. Os times brasileiros não golearam. E agora o City e o Real Madrid vão começar ali o campeonato. Então vamos ver como é que esses times vão jogar, se eles estão jogando mesmo. Se a gente conseguir jogar com esse time de primeira prateleira, aí nós vamos começar. Porque Flamengo e Palmeiras são times de primeira prateleira do futebol brasileiro. Então eu já esperava que o Porto, pelo menos dá para o Palmeiras ganhar do Porto? Dá para o Palmeiras ganhar do Benfica, Flamengo ganhar do Benfica? Dá. Agora, Flamengo e Real Madrid, Flamengo e Manchester City, Flamengo e PSG, Palmeiras e Bayern de Munique, é ali que a gente precisa estar comparando. E quando chegar ali, provavelmente a gente vai perder. Mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que a gente pode aprender nessa questão de nivelamento de futebol? Os dois times, Palmeiras e Flamengo, jogaram muito bem. Incluo o Fluminense nisso também, jogaram muito bem. Mas uma coisa que ficou evidente, e aí a gente pode falar como nível: finalização. Os times brasileiros finalizaram muito mal. Pega esses dois jogos, do Palmeiras e do Fluminense, e vê a quantidade de chutes para fora que os atacantes ou os jogadores de ambos os times fizeram. Era difícil chutar no gol. Isso mostra uma deficiência, porque o jogador não chega inteiro para finalizar, o jogador não chega com a técnica para finalizar, para fazer o gol. Porque quando você pega um time de alto nível, igual o Real Madrid, você vai ter 1 ou 2 chances no jogo. E se você não fizer, o jogo não vai mudar. Então, se eu tenho... Aqui a gente é acostumado, um jogador tipo igual o Gabigol, e eu não estou falando mal do Gabigol, o Gabigol hoje joga no meu time, Cruzeiro, é um jogador que para fazer 20 gols na temporada, ele precisa de 70, 50 chances de gol. Claro que estou exagerando aqui. Na Europa, se você tem 50 chances de gol, você tem que estar fazendo 45 gols. Isso é o que nós falamos de alto nível. Então não adianta ser esforçado, você correr, você suar, você dar a garra, mas na hora que a bola tá ali para fazer o gol, tem que se fazer, porque o futebol é isso. A regra do futebol é quem faz mais gols. O resto é legal, é ótimo, é história, mas é isso. Só que os times brasileiros falharam muito nessa primeira etapa. E isso exemplifica um pouco do que é alto nível. Alto nível é você ter uma boa defesa,
você ter um meio-campo que erra muito poucos passes e que defende bem, você ter um meio ali de armação que consegue sempre criar oportunidades, e quando essas oportunidades aparecem, atacantes que façam gols e não que fiquem só no. Então, Abel Braga, Renato Gaúcho fizeram um ótimo trabalho nessa primeira rodada, mas treino e finalização. Eu acho que é esse ponto. Se a gente precisa, tem uma coisa final que a gente pode falar aqui. Os times brasileiros estão bem treinados, mas precisam caprichar mais nas finalizações. Vai!